Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Ética e Legislação, disciplina ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias do Centro de Tecnologia. Na aula de hoje iremos versar sobre o direito comercial. É oportuno destacar que trata-se de uma visão bastante superficial, uma visão geral sobre essa temática. Nós não temos competência técnica para versar sobre o direito, mas enquanto engenheiros é importante que tenhamos uma noção geral dessas questões. O engenheiro que for trabalhar em empresas ou que for criar o seu próprio negócio necessita ter conhecimentos básicos sobre direito comercial. Após a Revolução Agrícola, que ocorreu há algumas milhares de anos atrás, os indivíduos passaram a praticar suas relações comerciais de uma forma mais extensiva. Nos últimos séculos, com o advento da globalização, o avanço das expedições marítimas, o comércio exterior se intensificou. Na atual conjuntura, existem relações comerciais, seja no âmbito das cidades, seja a nível global. Se não houvesse uma normatização dessas relações, haveria o caos, né? Então é muito importante que haja uma regulação, leis, normas, procedimentos a serem seguidos para salvaguardar o direito dos consumidores e dos fornecedores e prestadores de serviço. Então, nisso reside o direito comercial ou direito empresarial, uma área muito importante na atual conjuntura. É importante que as empresas saibam contratar serviços jurídicos especializados nessa área, notadamente em relações comerciais mais complexas, né? Então, nessa aula teremos o seguinte sumário: iremos definir personalidade jurídica, iremos definir empresa, empresário, sociedades, apresentar alguns conceitos bem básicos sobre contrato e algumas modalidades de contratação em engenharia. Personalidade jurídica. Então, segundo o Código Civil Brasileiro, a pessoa física é o sujeito de direitos e obrigações. Então, é aquele ente jurídico que pode estar apto a adquirir e exercer direitos, né, e está sujeito a contrair obrigações. A pessoa jurídica é uma extensão desse conceito de pessoa física, no qual nós temos um conjunto de indivíduos ou uma destinação patrimonial aptos a adquirir e exercer direitos, assim como contrair obrigações. Então, esse é o conceito de pessoa física, né? Então, e pessoa jurídica. Então, geralmente, quando pensamos no ente individualmente, estamos tratando de uma pessoa física, tem aí um CPF, por exemplo, e quando pensamos em uma empresa, estaríamos pensando numa pessoa jurídica e teríamos aí um CNPJ. Obviamente, essa é uma aproximação bem grosseira, né, da realidade. Então, no direito, nós temos o direito público. O direito público ele pode ser interno ao país, quando nós atuamos nas esferas municipal, estadual ou federal, ou ele pode ser externo ao país, quando nós estamos envolvendo relações entre nações distintas. No âmbito do direito privado, nós temos as associações, que são entidades sem fins lucrativos, geralmente de cunho assistencial, cultural, desportivo, no qual os indivíduos se aglutinam para atividades nas quais o fim não é o lucro, né? Então, isso é uma associação. A sociedade, por outro lado, é uma união entre indivíduos, entretanto, com o propósito de obter o lucro. As sociedades elas podem ser de alguns tipos. As mais conhecidas são a sociedade anônima e a limitada. Então, nós temos fundações que consistem em uma universalidade de bens destinada a um propósito,
pode ser arte, cultura, educação, pesquisa, dentre outros. Então, essas fundações, em geral, não têm fins lucrativos e elas devem reinvestir o seu lucro para a expansão da fundação. Obviamente, podem haver situações em que haja a possibilidade de prolabore para as partes envolvidas. Nós temos no âmbito do direito privado organizações religiosas, como igrejas, né, diversas tradições religiosas, não necessariamente cristãs, né? Segundo a nossa Constituição, temos liberdade de credo em nosso país. E a questão dos partidos políticos, nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual se existe a garantia do pluralismo político. Então, empresa e empresário. Empresa privada seria uma pessoa jurídica de direito privado que se presta a produzir bens ou prestar serviço, cujo objetivo é o lucro. Então, aí, segundo o nosso direito aqui no Brasil, Código Civil, o direito comercial, a empresa privada tem essa lógica do lucro, né? O objetivo da empresa privada é esse. Aí nós temos a empresa pública, que seria uma pessoa jurídica de direito privado administrada pelo governo, em suas esferas municipal, estadual ou federal, cujo propósito, tem um pequeno erro de digitação aí, a língua do meu PowerPoint não estava configurado para o português, é definido em lei específica e cuja propriedade é única do poder público, né? Então, é uma empresa que é do Estado, administrada pelo Estado e de propriedade do Estado. Então, o que seria o empresário segundo o Código Civil Brasileiro? Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, existem aí restrições. Graças a Deus, aí eu não sou um empresário, aí, segundo o Código Civil, e também produtores rurais não se enquadram, segundo o Código Civil, no conceito de empresário. Pequenos produtores rurais, obviamente. Aí nós temos os conceitos de sociedade. Sociedade simples seria uma atividade não empresarial, ou seja, atividade de cunho intelectual, artística, literária ou científica. E nós temos as cooperativas, pequenas sociedades envolvendo produtores, trabalhadores, que eles vão trabalhar com um propósito comum, tá certo? Isso aí são sociedades simples. Sociedades empresariais são sociedades que se destinarão à produção de bens ou prestação de serviços visando o lucro. Então, nas cooperativas, as cooperativas podem ofertar produtos ou vender serviços, mas não existe a lógica da acumulação, do estabelecimento de ações no mercado de capitais, etc. É uma questão bem interessante, bem complexa essa da formação de cooperativas, da economia solidária, né? Então, nós temos a sociedade anônima, seria uma empresa com fins lucrativos, com ações no mercado de capitais e cuja responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das ações adquiridas, tá certo? Então, essa é uma questão interessante. Aquelas pessoas que detêm as ações dessa empresa, elas têm responsabilidades, né, poder ao voto e também responsabilidades jurídicas no caso das ações aí dessa empresa, né? As grandes corporações, elas fogem a esse conceito, né? Então, a sociedade limitada seria uma empresa com fins lucrativos,
com ações no mercado de capitais, cuja responsabilidade dos sócios é limitada. Então, a empresa, dependendo dos atos que sejam impetrados pela empresa, os seus sócios e aqueles que detêm as ações, eles não necessariamente serão responsabilizados judicialmente pelos atos, né, cometidos. Então, temos aqui alguns elementos simples sobre contratos, os elementos essenciais de um contrato. Nós temos a capacidade das partes. Esses são os termos essenciais em que todos os contratos devem conter, que é a capacidade das partes, que vai estar relacionada à constituição das partes envolvidas, né? Nós temos a questão da licitude do objeto, o que é que está em foco na relação comercial e a forma como vai se dar essa relação. E há questões adicionais, o estabelecimento de condições específicas para uma dada relação comercial, um determinado termo que regulamente aspectos sobre essa relação, e encargos seriam cobranças, etc. Né? Então, sobre a capacidade, né? Nós temos um elemento do contrato da capacidade, né? A Constituição. A Constituição vai nos definir as seguintes questões. Quais são as partes envolvidas no contrato? As partes envolvidas no contrato são válidas? Elas podem realizar essa transação comercial? As partes envolvidas são existentes? E as partes envolvidas estão regularizadas perante a lei? Então, a capacidade vai versar sobre essas 4 perguntas. Quais são as partes? As partes são válidas? As partes são existentes? E as partes são regulares. O objeto consiste, né, Aí vamos versar sobre a autorização. Então, a autorização versa sobre a seguinte questão. Dado que existe plena capacidade dessas partes envolvidas, existe a autoridade dessas partes, os indivíduos que vão celebrar essa relação comercial, eles têm autoridade para se responsabilizar pelos atos que estão contidos no contrato, né, pelas as consequências, pelas as cláusulas, né? Então essa é a questão da autoridade, né? E a questão da não violação. Então, um determinado contrato, ele não pode, né? Assim, dentro de um contrato deve haver o conceito da não violação. O escopo desse contrato, ele não pode violar ou infringir o próprio contrato, a legislação, a lei, a Constituição brasileira é superior a todas as leis em vigência no país. Então, o contrato ele não pode, não está acima da Constituição, não está acima de alguma lei específica. A questão não pode violar um decreto, não pode violar uma norma ou regulamento de entidades reconhecidas juridicamente, não pode violar uma ordem administrativa, por exemplo, no direito público, no direito administrativo de uma empresa pública, ou uma ordem judicial, por exemplo. Né? Então, a capacidade vai versar sobre as partes, que é a Constituição, a autoridade, que é a autorização, e a não violação, que é não infringir essas questões que eu elenquei aqui. Aí o objeto. O objeto consiste na definição do negócio a ser realizado e o objetivo do contrato. Por exemplo, uma pessoa, quando vai adquirir um imóvel de uma construtora ou incorporadora, ela assina um contrato no qual a construtora ou a incorporadora se compromete a entregar um produto, no caso uma residência, um apartamento, que vai satisfazer uma série de especificações que são elencadas no contrato. Por exemplo, você não pode dizer, vou entregar um apartamento, quando chega lá está sem cerâmica, só o tijolo, sem janelas. Não. No contrato vai versar especificações dos materiais,
em termos de qualidade, em termos de quantidade, né? Tudo é especificado dentro de uma certa flexibilidade, pois poderia acontecer uma situação em que não fosse viável obter exatamente aquelas especificações, mas existe uma faixa de viabilidade para essas especificações, né? E o contratante, né, a pessoa que vai adquirir o imóvel, ele vai se responsabilizar com o pagamento do imóvel, das prestações, de taxas, etc, etc. Então, ele firma essa celebração dessa relação entre as partes. E a forma de um contrato é a prescrição ou não daquela relação em lei. Então, existem várias questões sobre contratos, classificações dos tipos de contratos. Eu achei mais interessante pegar aqui do Duncan, que é uma referência na área de gerenciamento de projetos, uma referência. Ao final da aula, eu vou apresentar o referencial teórico, que deu suporte à elaboração dessa videoaula. Então, no Duncan, ele apresenta duas principais formas de contratação, né? Então, nós temos os contratos de preço fixo, ou seja, o valor remunerado aí pelo contratante ele não varia. Então, nós temos preço fixo garantido, PFG, preço fixo com incentivo na remuneração, PFR, e preço fixo com ajuste econômico do preço, PFAEP. O contrato de preço fixo garantido é um contrato onde não há mudança no preço do contrato. Então, as partes celebram um acordo e não há alteração nesse acordo. O PFR, preço fixo com incentivo na remuneração, ele é um contrato que dá uma maior flexibilidade, né? Então, se você garante um contrato de preço fixo garantido, e se ocorrer alguma questão, um aumento no valor de alguns insumos, né? Uma questão inerente à inflação, uma greve, etc. Então, assim, você trabalhar com preços fixos é um pouco arriscado, né? Então, para determinados projetos. Para projetos mais simples ou que não tenham muitas variáveis exógenas, pode ser interessante, né? Então, assim, essa questão com incentivo na remuneração, maior flexibilidade, incentivos com base em indicadores. Então, assim, além de ter aquele preço fixo, né, dependendo do desempenho do contratado, ele pode ter um incentivo e receber mais por isso do contratante. Ele vai se incentivar a ser mais eficiente, a melhorar aí a qualidade, etc, né? Embora existam controvérsias, né? No PFAEP, o preço é fixo, mas existe ajustes. Nesse exemplo que eu falei de projetos de longo prazo, então podem haver correções no valor que beneficiem o contratado para que ele não tenha prejuízos inerentes a desvalorizações ou oscilações em valores de partes inerentes ao projeto, né? Aí nós temos os tipos de contratos de custos reembolsáveis. Nós temos o custo mais remuneração fixa, custo mais remuneração de incentivo e custo mais remuneração concedida. No custo mais remuneração fixa, o vendedor ele é reembolsado por eventualidades, né? Ele recebe um pagamento fixo calculado em um percentual do valor inicial estipulado para o projeto. Então, com base nessa estimativa do custo do projeto, do valor do projeto, ele vai receber esse valor fixo aí, né? O CMRI ele é semelhante ao CMRF, entretanto, ele possui incentivos de produtividade, né? Então, se o contratado for mais produtivo, ele pode receber incentivos para isso, né? Então, imagine uma situação como aquela famosa empreita ou empeleita. A empresa recebe o valor e ela não tem nenhum incentivo para concluir o empreendimento em um tempo menor, tampouco com a qualidade. Ele já recebe o dinheiro, né? Então, isso, de certa forma, pode desestimular ou desinteressar o contratado. Quando você coloca uma remuneração de incentivo ou uma remuneração concedida, você vai fazer com que ele se sinta mais motivado
para terminar o projeto mais rapidamente e com qualidade. Então, no CMRC, ele é semelhante ao custo mais remuneração fixa, entretanto, existe uma remuneração adicional baseada na satisfação do cliente. Então, no segundo caso, que é o CMRI, nós tínhamos uma remuneração de incentivo relacionada à produtividade, né? Só que a produtividade, que está relacionada com a eficiência, não necessariamente vai representar qualidade ou eficácia. Você faz rapidamente, se antecipa aí ao cronograma, por exemplo, mas entrega um produto de baixa qualidade, né? Então, no outro caso, não, o cliente, o contratante, vai remunerar se ele se sentir satisfeito, certo? E o objeto dessa satisfação, ela é especificada em contrato. Então, esse é o referencial teórico que deu suporte à elaboração dessa aula, esse livro do Duncan, onde eu peguei aí os principais exemplos de contratos em engenharia, na parte aí industrial de serviço. Então, dependendo de cada área da engenharia, você vai ter situações específicas, né? Na engenharia civil, por exemplo, você tem um contrato por administração, você tem um contrato de gaveta, você tem um contrato por metas. Então, assim, dependendo na engenharia civil, na elétrica, na mecânica, todas essas formas, elas, de certo modo, podem ser classificadas nessa estrutura mais geral que o Duncan apresentou. Então, eu peguei aqui alguns conceitos nessa disciplina de Direito Empresarial da USP. Ela não especifica o autor dessas videoaulas, mas os slides eles estão disponíveis nesse link, tá certo? E o Nascimento é uma apostila, não sei se é uma apostila ou é um livro, não sei. Contratos Empresariais, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ter acesso ao link também desse material didático, mas aí são cento e tantas páginas, etc., algo mais denso, né? Esse livro do Duncan também é um livro muito denso, e esses slides aí da USP são bem sucintos, e vocês podem complementar essa aula bastante superficial, introdutória, com esses conceitos. Então, agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau!